Atos, capítulo 6. Hoje nós vamos estudar, se Deus permitir, a partir do versículo 8. E vamos até o capítulo 7, versículo 16. Então, vamos fazer a leitura à medida que formos avançando no tempo aqui, tá bom? Deixa aí a Bíblia aberta em Atos 6, a partir do versículo 8. Deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade algumas perguntas. Como você enxerga esse livro que você está segurando agora? Como você enxerga a Bíblia? Você entende o que esse livro diz? Você compreende a mensagem que a Bíblia apresenta? E como que é a compreensão que você tem da Bíblia, ou que você não tem da Bíblia, afeta a sua vida? Será que afeta? Será que compreender a Escritura afeta a nossa vida? Será que deixar de compreender a Escritura afeta a nossa vida? Bom, normalmente as nossas crenças, especialmente as crenças que temos a respeito da Bíblia, elas são colocadas à prova exatamente diante das provas da vida. O que isso significa? Que são nos momentos de maior pressão, são nos momentos de maior perigo que nós revelamos aquilo que para nós é mais importante. São nas provas da vida que nós revelamos aquilo que cremos e aquilo que amamos acima de todas as coisas. O texto que nós estamos para estudar nessa noite nos apresenta duas formas diferentes de se entender a Bíblia. Ao mesmo tempo, por causa disso, nós vamos ver duas formas diferentes de se viver. Por causa da compreensão bíblica. Por causa daquilo de como eu interpreto esse texto, a minha vida vai ser afetada. Então nós estamos diante de dois exemplos. Nós podemos dizer que essa passagem aqui é um exemplo muito claro de que a forma com que você entende a Bíblia determina o seu estilo de vida. A maneira com que você compreende a Escritura diz muito sobre como será aquilo que você faz, como é aquilo que você deixa de fazer. O nosso texto se divide naturalmente em duas partes principais. Na primeira parte nós vamos perceber a prisão de Estevão, vai do versículo 8 até o versículo 14. E na segunda parte nós vemos a pregação de Estevão. Versículo 15, inicia o capítulo 7 e vai até o versículo 16. Enquanto nós estudamos essas duas partes do texto, tente responder isso para si mesmo. Tente responder como eu entendo a Bíblia. Como isso tem afetado a minha maneira de se comportar nesse mundo. E com quem eu mais me pareço nessa história. Vamos fazer esse acordo? Então vamos lá. A primeira parte do texto é a prisão de Estevão. Atos capítulo 6, versículos 8 até 14. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o santo lugar e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Essa é a primeira parte, a prisão de Estevão. Nesse trecho, o autor de Atos, que é Lucas, ele nos conta a respeito de um personagem que já nos foi introduzido
na passagem anterior. Se você estava aqui domingo passado, você teve contato com ele. Estevão foi um dos 7, na verdade foi o primeiro dos 7 homens, ali na igreja em Jerusalém, escolhidos para liderar a distribuição de alimentos para as viúvas, lembra disso? De acordo com o relato de Lucas, no versículo 5 desse capítulo, Estevão era homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Isso significa que Estevão era um homem movido por fortes crenças, por fortes convicções a respeito da Bíblia e a respeito de quem Jesus é, e a sua vida era marcada pela ação do Espírito Santo. E por causa disso, as pessoas olharam para Estevão e o levantaram para ajudar na distribuição de cestas básicas da igreja, na administração e na distribuição. Mas não pararia por aí o seu trabalho. Olha o que diz o versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Além de fé e do Espírito Santo, Estevão também está cheio de mais 2 coisas. Primeiro, o texto diz que ele está cheio de graça. Graça significa o favor imerecido de Deus. E ao mesmo tempo ele está cheio de poder. Ele era capacitado por Deus. E o que isso produziu na vida de Estevão? O versículo 8 nos diz que através dele, Deus passa a realizar prodígios e sinais, milagres entre os judeus. Perceba que interessante, hoje em dia nós chamaríamos Estevão de diácono na igreja. O nome dele estaria no boletim para que orássemos por ele hoje. Mas o diácono Estevão não servia só mesas. O texto diz que Deus usava Estevão para essas coisas, mas para além dessas coisas. Além do serviço físico, ele também atendia a serviços espirituais. É sempre bom que nós lembremos disso. Nós falamos disso semana passada. Quem serve a Deus, mesmo que na função mais simples ou mais humilde, está realizando um serviço espiritual. E se essa pessoa for cheia de fé, cheia do Espírito Santo, Deus pode enchê-la também de poder. Deus pode enchê-la de graça para que ela continue realizando não só esses trabalhos, mas muitos outros trabalhos para Deus. Mas tudo começa com as coisas básicas. Tudo começa com a fé e com a plenitude do Espírito Santo. Se você não for cheio de fé e cheio do Espírito, certamente Deus não vai te usar para servir. Mas eu estou cheio de fé e cheio do Espírito, então você tem que se colocar à disposição também. Estevão estava à disposição da igreja quando a igreja precisou. Com certeza, se essas 3 coisas estiverem presentes na minha e na sua vida, fé, o Espírito Santo e a disposição para servir, Deus vai te usar. Você pode ter certeza. Ele vai colocar oportunidades na sua frente para que você sirva ao reino de Deus. Nós vemos isso na vida de Estevão. Mas não somos apenas nós que vemos isso em Estevão. Os judeus de cultura grega também estão vendo. Quem são os judeus de cultura grega ou os helenistas? São aqueles judeus que nasceram fora de Jerusalém, mas estão dentro de Jerusalém. Olha o versículo 9. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Havia na cidade de Jerusalém uma sinagoga, só que essa sinagoga era para apenas um tipo de gente, muito parecido hoje com as denominações, né? A igreja para tudo quanto é tipo. Tinha sinagoga para tudo quanto é tipo também. Essa sinagoga em especial era composta por judeus que tinham nascido fora de Jerusalém. Eles tinham vindo de várias regiões, alguns deles eram até escravos que provavelmente tinham sido libertos, por isso diz o texto isso, e eles se reuniam sábado após sábado ali na sinagoga para aprender da escritura judaica, para aprender da palavra de Deus. Mas algo está incomodando eles. É como se eles estivessem dizendo uns para os outros: alguém está fazendo milagres e está atraindo a atenção das pessoas, não só lá no templo, onde nós não podemos entrar, mas à medida em que isso vai acontecendo, nós estamos vendo que aqui na sinagoga, a sinagoga está cada vez mais vazia. Você vai lembrar que o texto de semana passada terminou com muitos sacerdotes obedecendo à fé. Muitos líderes e religiosos estão se convertendo a Jesus, e a sinagoga começa a ficar vazia. Então eles dizem: vamos fazer o seguinte, vamos ir até esse tal de Estevão e vamos calá-lo.
Se todos nós que somos mestres da lei formos lá, nós vamos confrontá-lo, ele vai ter que se calar. Então eles vão. Mas aqui nós descobrimos algo importante. Se você quiser poder, grave bem isso. Se você quiser poder vindo da parte de Deus sobre a sua vida, para testemunhar de Jesus às pessoas, então espere oposição. Se você quer poder, espere oposição. Ao assumir cada vez mais responsabilidades no reino de Deus, seja no ministério, seja num cargo, ou simplesmente que você se dedique mais à obra do Senhor, mesmo não tendo um cargo oficial, pode ter certeza de que haverão lutas, haverão conflitos, problemas cada vez maiores, porque você está numa batalha espiritual contra as trevas e você tem que lembrar disso. Não se iluda. Aqueles que entendem a Bíblia de forma diferente de você, ou que simplesmente nem creem nas doutrinas que você crê, ou até mesmo aqueles que negam que Deus exista, eles não vão gostar do que vão ver na sua vida. Eles não vão gostar de ver alguém dedicado a Deus, e o que eles farão? Tentarão te calar. Tentarão te calar como tentaram calar Estevão. Mas o que aconteceu com Estevão? O contrário do que eles esperavam. Olha o versículo 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão é que cala os seus opositores. Eles não conseguem resistir a esse homem. E por que eles não conseguem? O versículo diz, por causa da sabedoria de Estevão e por causa do Espírito de Deus que estava sobre ele. Queridos, observe o que está acontecendo aqui. A fé que Estevão tem na Escritura, na Bíblia, enche Estevão de convicção e de sabedoria para refutar os argumentos daqueles judeus. E por causa disso, diante desse tipo de fé, o Espírito Santo age em Estevão, dando poder para Estevão, dando intrepidez para Estevão, para que ele defenda a sua fé mesmo diante de ataques inimigos. Nós precisamos nos perguntar, será que nós podemos ver esse tipo de atitude nas nossas vidas? Aquilo que nós cremos a respeito da Bíblia, a respeito de Jesus, será que é tão caro, é tão importante para nós, a ponto de termos argumentos suficientes para defender a nossa fé diante das pessoas que querem nos calar? Será que a nossa vida está tão cheia do Espírito Santo como estava a de Estevão, a ponto de nós termos ousadia de permanecermos firmes, mesmo diante de ataques, mesmo quando a nossa fé é confrontada? Queridos, se não há forma de vencer no argumento, os opositores passam para um próximo nível. Passaram com Estevão, e talvez passem para esse nível com você também. Um nível mais sujo, mais baixo, o nível do suborno e das mentiras. Olha o versículo 11. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Aqueles líderes da sinagoga, vencidos por Estevão, eles decidem pagar para que algumas pessoas acusem ele de proferir blasfêmias, primeiro contra Moisés e depois contra Deus. Por que isso? Certamente porque o discurso de Estevão era parecido com o dos apóstolos. A gente já viu alguns dos discursos dos apóstolos nesse livro. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, que foi prometido por Deus no Antigo Testamento. Acreditavam que Jesus era aquele que cumpria todas as promessas de salvação do Antigo Testamento. Através da obra de Jesus, Deus não habitava mais no templo, mas Deus habitava agora nos seguidores de Jesus. É óbvio, os judeus não aceitavam isso e até hoje não aceitam isso. Jesus ser chamado de Filho de Deus, para eles era uma blasfêmia. Como assim? O verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, ele não poderia ter sido morto em uma cruz de vergonha. O verdadeiro Salvador da humanidade é o Rei dos Reis e ele nunca passaria por uma vergonha desse jeito. E outra, como é que pode Deus deixar de habitar no templo, nessa construção maravilhosa que nós temos, para ficar habitando em gente simples como vocês? Isso é impossível, e o judeu não aceitava isso. Queridos, os opositores de Estevão, eles não entendiam o Evangelho. Eles conheciam muito da lei,
do Antigo Testamento, conheciam muito da Bíblia, mas não assimilavam isso com o Evangelho, e eles não entendiam por que o rei do mundo morreu em uma cruz. E por isso eles queriam calar o mensageiro. Não entendem o Evangelho, querem tapar a boca de quem está pregando o Evangelho, mesmo que para isso eles tivessem que fazer o que é errado. Lembre-se sempre disso, amados. As pessoas à nossa volta estão cegas em seus pecados, e não conseguem compreender o Evangelho. Na verdade, elas se recusam a aceitar o Evangelho, porque ainda estão em posição de inimigos de Deus. É assim que a Bíblia os define. Por isso, sempre que nós anunciarmos, ou sempre que nós testemunharmos do Evangelho, e da libertação que o Evangelho oferece, da transformação de vida que há em Jesus Cristo, sempre que nós abrimos a nossa boca para testemunhar desse Evangelho, haverá quem prefira nos calar. Haverá pessoas que mesmo para isso tenham de subornar alguém, tenham de mentir, nos caluniar, nos atacar, nos ferir. E sabe qual é a novidade? Não é novidade, sempre haverá pessoas que vão ouvi-los. Sempre haverá pessoas que acreditarão nessas mentiras. Com Estevão não foi diferente. Olha os versículos 11 e 12. Ou melhor, nós já lemos o 11. Olha o 12. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Aqueles judeus gregos, ex-escravos, homens desprezados pela sociedade, conseguiram convencer os maiores líderes religiosos em Jerusalém e prenderam Estevão, por causa das mentiras deles. Estevão é levado preso até o Sinédrio. O Sinédrio é a reunião dos líderes dos sacerdotes mais importantes em Jerusalém. E ali nós vemos mais ataques, versículos 13 e 14. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o santo lugar e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Falsas testemunhas, provavelmente também pagas por aqueles judeus gregos, acusam Estevão mais uma vez. Só que dessa vez é uma acusação formal. É diante do Sinédrio. O Sinédrio tem poder de mandar matar. E a acusação está aqui. Esse homem não para de falar contra duas coisas. Primeiro, ele não para de falar contra o lugar santo, onde fica o templo, ali Jerusalém, mas em especial o templo. E segundo, esse homem não para de falar contra a lei que Moisés deu ao povo de Israel. Além disso, aqueles homens, falsas testemunhas, dizem: nós ouvimos ele dizer que esse tal Jesus, o Nazareno, ele vai destruir esse templo. Ele vai acabar com os nossos sacrifícios, com a nossa religião, e ele vai mudar os costumes que Moisés nos deu, ele vai acabar com o judaísmo. Queridos, precisamos perguntar, será que eles estão de todo errados? Se a gente parar para pensar, não, eles não estão totalmente errados. De fato, o Evangelho de Jesus altera a visão tradicional que um judeu tem do templo e da lei de Moisés. Na verdade, o Evangelho reinterpreta essas coisas corretamente. Faz isso à luz do que Jesus veio fazer nesse mundo. O Evangelho de Jesus muda a maneira com que nós vemos as coisas. O Evangelho de Jesus muda como nós enxergamos o mundo, muda como nós enxergamos quem Deus é, muda quem nós enxergamos a nós mesmos e muda como nós nos aproximamos de Deus, como nós vemos essas coisas. Então é óbvio que se uma pessoa não crer na mensagem do Evangelho, é óbvio que isso vai produzir conflitos nela, e vai produzir conflitos entre ela e você, conflitos que vão acabar nos atingindo. É normal que quando uma pessoa ouça do Evangelho, da boca de alguém que está cheio do Espírito, é normal que uma pessoa, quando ouve do Evangelho de alguém que está cheio do Espírito, alguém que tem uma vida que não há mau testemunho, e ouvindo o Evangelho da boca dessa pessoa, é normal que as pessoas reajam de uma dessas duas formas. Ou elas vão admitir que você está certo,
e vão dizer, realmente não tem como negar, tudo isso é verdade. Ou elas vão partir para a segunda possibilidade. Eles vão tentar jogar lama no seu testemunho. Eles não conseguem argumentar contra a sua piedade, contra o seu bom testemunho. Então vão tentar acabar com a sua imagem perante os outros. No caso de Estevão, a lama vai se tornar pedras. Mas ainda assim vale perguntar: o seu testemunho hoje sobre Jesus está próximo desse nível? Ao ponto de que a única acusação que as pessoas consigam fazer contra você é através de mentiras, através de falsas testemunhas? Que tipo de exemplo de seguidor de Jesus você tem demonstrado às pessoas que vivem ao seu redor? Se você estivesse no lugar de Estevão, quem seriam as pessoas que te acusariam? Se você estivesse no lugar de Estevão, quais seriam as acusações? Será que haveriam pontas soltas na sua vida? Sabe como aquela blusa de lã? Você puxa um fiozinho, perdeu a blusa. Tem uma coisinha na vida dessa pessoa, olha, vamos puxar isso, acabou, ela está exposta. Será que haveria pontas soltas na sua vida que os seus opositores poderiam usar para te acusar? Justamente porque realmente você naquela área você não pediu perdão, naquela área você não perdoou, naquela área você não se reconciliou, naquela área você não pagou o que devia. Você é um péssimo funcionário, você é um péssimo patrão, você é um péssimo vizinho, um péssimo familiar, e realmente, na sua vida, essa área, os seus acusadores teriam argumentos. Ou será que é o oposto? Ou será que mesmo que pessoas estivessem te condenando, como estão fazendo com Estevão, teriam apenas ataques falsos, mentirosos, porque o seu testemunho é impecável diante deles? Como está o seu testemunho? Como está o nosso testemunho? A forma com que você entende a Bíblia determina o seu estilo de vida. Estevão era um homem dominado pela fé no Evangelho, e por isso o Espírito Santo agia sobre Estevão e através de Estevão. Ninguém conseguia acusar Estevão de algo errado, e foi necessário pagar e mentir para calar Estevão, e a gente vai ver que ele não se calou mesmo assim. Será que o mesmo poderia ser dito de nós? Diante das pressões, diante das oposições, por causa do Evangelho, como é que nós estamos reagindo? Será que as nossas convicções na palavra de Deus são tão caras para nós, são tão importantes para nós, a ponto de nós nos mantermos fiéis ao Evangelho, mesmo diante de falsas acusações, de pessoas mentirosas? Ou será que aí nós descemos do salto e partimos para a porrada? Ou continuamos mantendo bom testemunho mesmo diante de falsas acusações? É impressionante como Estevão não resiste. Estevão tem a consciência tranquila. Impressionante, não é? Essa é a primeira parte desse texto. Vamos para a segunda. A pregação de Estevão. Acompanhe comigo a leitura do versículo 15 do capítulo 6 até o versículo 16 do capítulo 7. Então o sumo sacerdote, 6,15. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda:
castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Versículo 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois, houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. Até aqui a leitura do texto. Depois de ouvir as acusações dos judeus contra Estevão, os líderes ali do Sinédrio, eles se voltam para o réu. Eles olham para Estevão para ouvir qual é a defesa dele, quais são as versões dele a respeito dos fatos. Só que quando eles olham para Estevão, algo muito estranho acontece. Capítulo 6, versículo 15, diz para nós: todos os que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Consegue imaginar uma cena dessa? Talvez a primeira coisa que tiver à mente aqui é os ursinhos carinhosos, é o anjinho da Turma da Mônica, né? Aquele bichinho com a bochechinha rosada, olhinhos claros, o cabelo encaracolado, loirinho, com asinhas lindas, flutuantes. Mas na Bíblia, anjos não são apresentados assim. Na Bíblia, todas as vezes em que anjos aparecem, as pessoas ficam cheias de medo, as pessoas caem no chão como se estivessem mortas, e as pessoas se escondem dos anjos. Anjos não são seres encantadores, anjos são seres aterrorizantes. Por quê? Porque os anjos são soldados de Deus nas batalhas contra as trevas. Anjos são soldados do Senhor dos Exércitos. Quando anjos aparecem na narrativa bíblica, sempre estão representando o Senhor dos Exércitos. Há alguma batalha em curso. A presença de anjos significa que Deus está ali, do lado dos anjos. Todas as vezes que eles apareceram foi dessa forma. E é isso que está acontecendo com Estevão. De alguma forma que o texto não explica, o rosto de Estevão está diferente, como se as pessoas estivessem olhando para um representante do céu na terra. É como se um soldado celestial estivesse diante deles. Deus está com Estevão. Da mesma forma com que Deus esteve com Moisés, você vai lembrar quando Moisés desce do monte com as 2 tábuas da lei, e o seu rosto está brilhando, porque ele esteve com Deus. E há uma segunda ocasião em que isso acontece na Bíblia, quando Jesus está no monte da transfiguração. Não só o seu corpo, no seu rosto, mas todo o seu corpo e suas vestes brilham. Interessante, né? Com Estevão algo semelhante está acontecendo. Deus está com Estevão. Mas ainda assim o Sinédrio quer respostas. E a gente vê isso no versículo 1 do capítulo 7. Olha o que diz. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isto de fato é assim? Você reparou? Que eles sequer notam ou falam alguma coisa em relação à aparência de Estevão? Eles simplesmente querem saber se aquelas acusações são verdadeiras ou falsas, diante de um milagre, como se estivessem diante de um anjo. Ainda assim eles querem respostas. Queridos, há pessoas que dizem que só vão acreditar em Deus, só vão acreditar no Evangelho se um anjo aparecer na frente deles.
brilhando, reluzente, aí sim eu vou acreditar. Mentira. Mentira, porque isso é só uma desculpa esfarrapada para encobrir a sua incredulidade. Esses líderes aqui, eles estão diante de uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa por meio de quem Deus realizou inúmeros milagres. Eles estão diante de alguém com um testemunho de vida impecável, alguém com uma aparência angelical, e ainda assim eles continuam incrédulos. Eu não sei você, mas eu acho que eu nunca vou chegar nesse nível aqui, você também não, provavelmente. E ainda assim eles não creem na mensagem de Estevão. Queridos, nós não deveríamos pensar dessa forma. Só o testemunho da palavra de Deus basta para que as pessoas creiam no Evangelho. Muitas vezes, quando nós pensamos em, eu quero crer, mas eu preciso ver alguma coisa especial, eu não sinto nada quando eu abro a Bíblia, Deus não senta do meu lado e não se revela a mim, eu preciso de experiências assim. Deixa eu dizer uma coisa, se ouvir a pregação do Evangelho de Jesus que transforma vidas, não é suficiente para você, nada vai ser suficiente. Se o Evangelho não desperta sequer cócegas em você, esquece. Jesus disse isso para as cidades onde ele passava. Ai de ti, porque eu estive aí e você não creu. Da mesma forma, nós não devemos nos desesperar diante de pessoas incrédulas que estão exigindo ver um milagre para crer, porque isso não compete a nós. Se Deus quiser se manifestar assim às pessoas, Ele faz, Ele é Deus. Mas, mesmo que Deus fizer, quem garante que as pessoas vão crer? Mesmo se um milagre acontecer na vida de uma pessoa, quem garante que ela irá crer? Milagres, cenas maravilhosas não garantem as conversões das pessoas. Nós não deveríamos ficar perdendo tempo só em busca disso. Eu queria ver milagre, eu queria ver coisa flutuando, eu queria subir no monte para ver as coisas brilhando. Se o maior milagre de todos é o Evangelho, e ele não te transforma, esqueça. Você não precisa ver mais nada. É por isso que a partir do versículo 2, ainda assim, os líderes querem uma resposta. E a partir do versículo 2 até o versículo 16, nós vemos o início da resposta de Estevão. Essa resposta vai até o versículo 53, nós não vamos até lá hoje, vai ser tema das próximas mensagens. E essa resposta vai provocar o apedrejamento de Estevão e a morte de Estevão. Estevão é o primeiro mártir da história cristã. É o primeiro que morre por causa de sua fé depois de Jesus. Por quê? Por que que Estevão tem esse fim tão trágico? O que que ele diz de tão grave nessa resposta dele? Lembra quais são as acusações? As acusações são o seguinte: ele fala contra o santo lugar. Ele fala contra Jerusalém, em especial, ele fala contra o templo. Segunda acusação, ele fala contra a lei de Moisés. Ele fala contra os costumes que nós recebemos, ele quer mudar tudo. Pois bem, se você reparou bem na leitura, nesse trecho do versículo 2 até 16, Estevão faz um resumo do livro de Gênesis. Gênesis. Por isso nós vamos parar no versículo 16, porque a partir do 17 ele fala a história, conta a história a partir de Êxodo, mas ele encerra aqui em Gênesis. Mas só por essa informação nós podemos aprender algo. Deixa eu dizer o seguinte: quando a sua fé é questionada, quando a nossa fé é questionada, ou quando nós queremos anunciar aquilo que nós cremos às pessoas, nós devemos explicar a Bíblia. A Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. O nosso discurso deve fluir da Escritura, porque a nossa crença vem da Escritura. Não adianta você ficar evangelizando alguém citando John Piper, John Wesley, Santo Agostinho, seja lá quem for. Você precisa evangelizar usando a Bíblia. Ela é a palavra de Deus que transforma as pessoas. Use esses outros, não tem problema. Mas a Bíblia é o mais importante. Esse é o significado daquilo que eu tento fazer todo domingo nesse púlpito. Pregação expositiva. O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo um texto da palavra
e expondo esse texto dentro do seu contexto, explicando o que o texto significa, qual a aplicação desse texto para as nossas vidas, à luz da cruz de Jesus, à luz do Evangelho. É disso o que nós mais precisamos: ouvir a Deus, entender a palavra de Deus. Nós não precisamos de ideias novas e mirabolantes dos homens. Nós não precisamos da filosofia barata desse mundo. Nós não precisamos de piadas, não precisamos de experiências de um pastor que chega e fica contando história e mais história. É tão gostoso. Nossa, eu nem percebi o tempo passar, mas no final das contas não teve Bíblia. Nós precisamos da palavra de Deus, e a pregação expositiva é o que mais se aproxima desse objetivo, de expor o que o texto está dizendo. E é assim que nós também devemos compartilhar a nossa fé com os outros, citando a Bíblia, explicando a Bíblia. Enfim, como é que Estevão expõe o livro de Gênesis? Lembre-se das acusações, são falsas, são de que ele está falando contra o templo e contra a lei de Moisés. Ok, então ele expõe Gênesis em 3 pontos. Primeiro ponto, ele diz que tudo começa com Deus. Olha o versículo 2. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, o Deus da glória, o Deus da glória. Para por aqui. Como é que Estevão se referiu a Deus? O Deus da glória. Sabe quantas vezes essa expressão aparece na Bíblia? Só mais uma vez. Salmo 29, versículo 3. É um salmo que se refere à poderosa voz de Deus. A palavra de Deus que criou todas as coisas e controla todas as coisas, especialmente as águas de um temporal, de um tsunami. O Deus da glória. O que Gênesis 1 e 2 nos dizem? Nos dizem que o Deus da glória criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua voz. O Deus da glória é aquele que do nada, onde não há nada, ele gera vida através daquilo que fala. Por isso as palavras de Deus são tão importantes. Nós devemos dar atenção especial àquilo que Deus diz. E o que é que Deus diz? Bom, em Gênesis vem o segundo ponto da mensagem de Estevão. Ainda no versículo 2 até 8, ele diz que esse Deus da glória chamou Abraão e prometeu a Abraão a terra de Canaã. Mais uma vez a leitura do texto. O Deus da glória, versículo 2, apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Versículo 7. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Versículo 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Esse relato aqui resume para nós os capítulos 12 até 36 de Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos. E o que nós lemos nesse texto, nesse trecho de 12 até 36 de Gênesis? Como Deus apareceu a Abraão, repare, o versículo 2 diz: fora da terra de Israel. Repare quantas vezes Estevão cita isso. Deus apareceu a Abraão fora dessa terra, lá na Mesopotâmia ainda. Antes mesmo de Israel ser uma nação, antes mesmo da cidade de Jerusalém existir, antes mesmo de o templo ter sido construído, Deus se revelou a Abraão em outro lugar,
fora dessa terra que vocês tanto valorizam. Deus se revelou a ele numa terra pagã. Com isso, Estevão está dizendo o seguinte: Deus não está limitado pela geografia. Deus não age apenas em Jerusalém, Deus age no mundo todo, porque Ele criou o mundo todo como Ele bem quer. Ele continua. Deus não só chamou Abraão fora da terra de Canaã, como Deus prometeu dar essa terra à sua descendência, mesmo que ele ainda não tivesse filhos. Mas ele ressalta nos versículos 6 e 7, Deus prometeu dar essa terra no futuro para eles, não lá naquela hora. Ele não deu nem um pedaço de um pé da terra para Abraão. Ele prometeu que no futuro, depois deles serem peregrinos, escravos, por 400 anos, lá no Egito, a gente sabe disso, em Êxodo nós lemos isso. Ou seja, por um bom tempo, o que Estevão está dizendo, o povo de Deus viveu longe da terra, por um bom tempo. Ele continua no versículo 8, tem mais uma informação importante. Ele diz: Deus estabeleceu a sua aliança de circuncisão. A gente viu o que é circuncisão nos grupos essa semana. Alguns grupos ainda vão ver semana que vem. Mas ele diz, Deus estabeleceu essa aliança com Abraão. Mais uma vez ele diz, fora da terra prometida. E perceba, ele diz centenas de anos antes de Moisés ter nascido. Deus estabeleceu sua aliança com Abraão fora da terra e antes da lei de Moisés ter sido escrita. Em outras palavras, o que Estevão está dizendo para aqueles homens é o seguinte: queridos líderes do Sinédrio, ele tem todo o respeito com eles. Deixa eu lembrar vocês de algo. De acordo com a palavra de Deus, a palavra que vocês tanto valorizam, a palavra que vocês tanto estudam, houve uma época em que o povo de Deus nem era um povo, era só um homem. E essa época, o povo de Deus não habitava nesse lugar santo que vocês valorizam, e nem tinha a lei de Moisés, até porque Moisés nem tinha nascido. Houve uma época em que o povo de Deus passou por 400 anos sem os costumes de Moisés, porque essas coisas não existiam ainda, e ainda mais Deus firmou uma aliança com o seu povo nessa época. Em outras palavras, o que Estevão está dizendo é que, olha, a terra santa, o templo, a lei de Moisés, nunca foram permanentes na história de Israel. Houve uma época em que eles não tinham essas coisas. Pelo contrário, essas coisas foram transitórias. E essa era a mensagem de Estevão. O que Estevão está dizendo é que em Jesus, essas coisas se tornaram obsoletas. No sentido de que Jesus é o novo templo, Jesus é a nova lei ao povo de Deus, aquele que interpreta a lei corretamente. Jesus conduz esse povo de Deus à nova terra prometida, não é mais Jerusalém, é uma outra terra muito melhor. E aí nós chegamos na terceira parte da mensagem de Estevão em Gênesis, versículos 9 até 16. O Deus da glória que apareceu a Abraão é o Deus que esteve com José. Versículo 9 até versículo 16. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria. Nós já vimos isso no texto, né? Alguém estava cheio de graça e de sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Versículo 11. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã. E nossos pais não acharam o que comer, mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. Deus esteve com José, é isso que Estevão diz. E é isso que nós lemos no final do livro de Gênesis, capítulo 38 até capítulo 50, nós vemos em especial essa história. A maioria de nós provavelmente conhece essa história, né? A história de José é uma história muito conhecida, né? Como ele de escravo se tornou o segundo em importância lá na terra do Egito, para que pudesse preservar a humanidade de morrer de fome.
É uma história bem interessante. Mas repare no detalhe que Estevão está ressaltando. Nos versículos 9 e 10 ele destaca isso. Sabe, os futuros líderes de Israel, Estevão está dizendo para aqueles líderes, sabe os nossos patriarcas, aqueles de quem vocês tanto se orgulham? Somos filhos dos patriarcas. Tá bom, sabem eles. Sabe o que eles fizeram com seu próprio irmão José? Versículo 9, ele diz, eles o rejeitaram. Eles venderam José como escravo para o Egito e olhe, por inveja. Foi inveja da vida de José. Isso mesmo, aqueles que vocês tanto se gloriam, que vocês seguem, rejeitaram o escolhido de Deus para salvar a humanidade da grande fome daquela época. Queridos, a exposição de Gênesis feita por Estevão se encerra onde o livro se encerra. Gênesis termina quando Jacó morre lá no Egito e o seu corpo é transportado e enterrado na terra prometida. Ou seja, Abraão nunca viveu na terra e os judeus se orgulhavam tanto daquela terra. Isaac e Jacó nunca viveram naquela terra, morreram sem pisar naquela terra, sem morar naquela terra. O sermão de Estevão continua, mas a gente vai parar por aqui hoje. Mas se você é alguém atento, você percebeu que Gênesis está faltando uma parte no discurso de Estevão, não está? Ele citou Gênesis 1 e 2, citou a partir do capítulo 12 e foi embora. Está faltando um trecho. O Deus da glória está na criação, capítulos 1 e 2. O Deus que chamou Abraão e o Deus que estava com José, capítulo 12 até 50. Mas estão faltando alguns capítulos. Quais capítulos? Capítulo 3 até 11. E o que nós lemos nos capítulos 3 a 11 de Gênesis? Nós lemos como o pecado entrou no mundo e como o pecado causou ruína a toda a humanidade. E é exatamente por isso que Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão para consertar o estrago, o problema causado pelo pecado na raça humana. Isso significa, queridos, que a história de Abraão, antes que existisse um templo em Jerusalém, antes que existisse a lei de Moisés, que eram motivos de orgulho para os judeus, antes disso, a história de Abraão diz mais do que a história de Israel. A história de Israel não tem a ver com Israel apenas. A história de Israel tem a ver com a maneira com que Deus está agindo na história do mundo para consertar os estragos que o pecado causou. A história de Israel tem a ver com a redenção da humanidade. E é isso que Estevão está querendo mostrar para aquele povo. Deus criou Israel, sim, mas para que através de Israel Deus salvasse todos os homens do pecado. Mas os judeus se perderam em meio a esse processo. O povo de Israel se perdeu e acabou achando que a salvação era só para eles, e eles se orgulhavam porque tinham o templo, se orgulhavam porque tinham a lei de Moisés. Qual foi o resultado? Eles ficaram cegos. Eles não conseguiram sequer ver o quanto estavam perdidos em seus pecados, e o principal, eles rejeitaram o Salvador quando Ele veio. Eles rejeitaram aquele que Deus enviou aos homens para salvá-los. Eles rejeitaram Jesus, o Cristo. Eles trataram Jesus como os irmãos de José trataram José. Por inveja, eles rejeitaram e condenaram Jesus à morte. Mas o versículo 10 disse para nós, da mesma forma com que Deus estava com José, Deus estava com Jesus. Enquanto ele está sendo crucificado, Deus não está do lado daqueles que o crucificam, Deus está do lado daquele que está sendo crucificado. E Deus livrou Jesus de todas as suas aflições só depois da morte, porque era necessário que ele morresse, para que naquela cruz ele tomasse sobre si todos os nossos pecados, a condenação de todos os nossos pecados. E então Deus ressuscitou Jesus, para que através dele, Jesus pudesse salvar toda a humanidade, não da fome, mas da morte eterna, por causa de seus pecados. Queridos,
A forma com que você entende a Bíblia determina o seu estilo de vida. Os judeus, na época de Estevão, eles se orgulhavam tanto da lei de Deus, mas eles não interpretavam a lei corretamente. Eles não enxergavam que precisavam de um Salvador, e eles não viam que esse Salvador era Jesus. Mas Estevão não agiu assim. Estevão, sim, compreendeu o que a Bíblia diz. Estevão, sim, foi conduzido pelas suas convicções, e elas fizeram com que ele ficasse firme no seu testemunho a favor de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa de prático para nós? Deixa eu citar aqui 3 aplicações finais. A primeira é que se você está em dúvida se de fato esse negócio de evangelho, esse negócio de igreja, esse negócio de cristianismo, se você está em dúvida se isso vem de Deus ou se isso foi criação de homens, essa semana ouvindo o noticiário, eu ouvi um comentarista dizendo que o cristianismo foi obra do apóstolo Paulo, foi o apóstolo Paulo que criou o cristianismo e por sua vez o Ocidente. É assim que as pessoas veem o cristianismo. Não é o que Jesus começou, é o que Paulo inventou. Deixa eu dizer uma coisa, se você tem dúvida se realmente o evangelho vem de Deus ou veio dos homens, tenha certeza de que o que nós lemos no Novo Testamento a respeito de Jesus e da sua igreja é o cumprimento das promessas feitas por Deus lá para Abraão. Foi assim que Estevão interpretou o Antigo Testamento. Por meio de Jesus, Deus conserta o estrago causado pelo pecado nesse mundo. E isso não é só para o povo de Israel, isso é para toda a humanidade. Então aqui vem a segunda aplicação. A segunda aplicação é que se você crê no Evangelho de Jesus, eu quero te convidar a se alegrar. Alegre-se porque você está no caminho da verdade. O Evangelho de Jesus que você crê, ele é o que Deus sempre planejou para os homens. A antiga terra prometida, o templo em Jerusalém que já foi destruído, a lei de Moisés que permanece até hoje, eles tiveram a sua utilidade na história, mas eles ficaram para trás. Eles só apontavam para algo muito melhor, algo muito mais perfeito. Eles apontavam para a realidade, e a realidade é Jesus Cristo. Essas coisas apontavam para a nova aliança, apontavam para a nova Jerusalém. Jesus é o novo templo de Deus. Jesus é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Jesus é a interpretação correta da lei de Deus. Jesus é quem nos ensina verdadeiramente a vontade de Deus. Jesus é quem nos conduz até a nova criação, a verdadeira e perfeita terra prometida. Querido irmão, irmã que crê no Evangelho, Jesus é o plano de Deus para restaurar a criação, e se você crê nele, você também participa de tudo isso. Por fim, chegamos à terceira aplicação. É para você que rejeita esse discurso. Tanto os judeus daquela época quanto os judeus, a maioria dos judeus de hoje, rejeitam esse discurso. Talvez você também. Saiba que você está de fora do que Deus está fazendo no mundo. Você precisa saber disso. Não adianta procurar Deus em outras religiões. Não adianta viver como se Deus não existisse. A verdade e a vida estão apenas em Jesus. E se você não crê em Jesus, você está deixando de lado a restauração contra os efeitos do pecado. O mundo não é do jeito que era para ser. Você percebe isso, não percebe? Tem coisas erradas na sociedade, tem coisas erradas dentro de você. O que conserta isso? Não é religião que conserta isso, não é filosofia humana que conserta isso, é Jesus quem conserta isso. E se você não crê em Jesus, você está perdendo a oportunidade de ser consertado por Deus. Então, as suas crenças, as suas convicções, você já deve ter reparado isso, elas estão te fazendo afundar num precipício. Você tenta consertar as coisas, mas elas só pioram na sua vida. Não, agora vai dar certo. E não dá certo. Por que não dá certo? Porque você está rejeitando a Jesus tanto quanto aqueles líderes rejeitavam. As suas crenças estão te puxando para baixo. Você está crendo errado. Você não crê na Escritura como deveria. Então não seja incrédulo. Não seja incrédulo como muitos do povo judeu foram e são até hoje. Renda-se a Jesus. Enquanto há tempo, façam diferente como aqueles líderes. Reconheçam o Senhor Jesus como seu Salvador e diga: eu quero esse negócio para mim.
Eu quero participar dessa vida, eu quero esse tipo de libertação, algo que eu não encontrei em lugar nenhum nesse mundo, mas eu estou vendo que vocês encontraram, eu quero isso para mim também. E Jesus está dizendo, a oportunidade é para você também. A porta está aberta para você hoje também. Ainda há esperança de transformação na sua vida. Renda-se a Jesus, convide Jesus. Jesus, eu quero estar contigo. Eu quero o Senhor, eu quero Jesus. Por que você deveria fazer isso? Porque são em momentos de maior pressão e perigo que nós revelamos aquilo que para nós é mais importante. O que nós cremos e o que nós amamos acima de todas as coisas aparecem nessas horas. Que coisas são essas? Talvez você esteja passando por momentos assim. Momentos de pressão. E você não está gostando de como está reagindo. Sabe por quê? Por causa da forma com que você está vendo a Bíblia. Por causa das suas crenças, dos seus amores. Como é que você enxerga esse livro? O que você crê sobre a Bíblia? Você realmente compreende aquilo que a Bíblia diz? Como que a compreensão dela está afetando a sua vida? A forma com que você entende a Bíblia determina o seu estilo de vida. Se você interpreta a Bíblia corretamente, à luz do que Jesus fez, à luz do Evangelho, você vai ter uma vida parecida com a de Estevão. E talvez você vai ter um final parecido também. Mas certamente terá um destino semelhante. Estará com o Senhor Jesus quando morrer. Mas, se você não faz isso, se você não se rende a Jesus, o seu coração está cego e duro como o daqueles líderes, e mesmo que um anjo apareça na sua frente, você não vai mudar. Você está muito parecido com aqueles líderes e com os patriarcas que rejeitaram e mataram por inveja. Pense muito bem sobre isso. Quero orar por nós todos nessa hora. Vamos orar, queridos. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós aprendemos com Estevão como lidar com as Escrituras. E mais ainda, aprendemos como nos comportar diante de pressões. Dá-nos um coração mais parecido com o de Jesus. Para que na hora da pressão, não vaze pecado de nós, mas testemunho fiel a Cristo. Dá-nos a graça que estava sobre esse homem. E para aqueles que ainda não desfrutam de nada disso, dá o Teu Espírito para que se convertam. Abra esses corações, rasgue esses corações, faça morada nesses corações, leve-os à fé no Evangelho, para que também desfrutem disso conosco. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.